Fala guerreiros, fala guerreiras, tudo bem? Vou falar uma coisa interessante hoje. Quando quiseram fazer essa criação, queriam fazer para o Elixir da Vida. Ironicamente, o resultado foi ao contrário. Fizeram uma alquimia, que eram os estudiosos, os feiticeiros, vamos dizer assim, mais fácil de entender. Os alquimistas, eles estudavam as misturas, os elixirs, né, que poderiam gerar algum resultado para alguma forma de melhorar a vida. E os alquimistas chineses misturaram carvão, enxofre e salitre. O início era a ideia de fazer elixir para a vida, mas acabaram inventando a pólvora. Ironicamente ou não, é considerada uma das 4 grandes criações dos seres humanos, né? A pólvora, ela foi usada pela primeira vez em uma guerra em 904 depois de Cristo, na própria China mesmo, entre as guerras que ela tinha com o Japão e outros países vizinhos. E das diversas formas até hoje sendo utilizada, a pólvora ela foi migrando para outras armas, né? Lança-chamas, lanças de chamas. Porque o lança-chama ele é feito para jogar o fogo na pessoa, e a lança de chama era uma lança estável e o fogo ficava na ponta dela. Então há uma grande diferença. Começaram a desenvolver armas e tecnologias para combate. Então eles pegavam uma flecha, colocavam uma pequena ânfora na ponta dela, uma bolsinha, uma garrafinha, e jogavam. E quando a flecha batia no chão, devido ao seu efeito químico do impacto e da reação que a pólvora dá, ela fazia uma granada explosiva. Enfim, a pólvora ela meio que igualou as antigas guerras, né? Como assim igualou? Ela deixou todos aqueles que tinham essa tecnologia no mesmo patamar. A Europa se interessou muito, os árabes se interessaram muito, e chegou ao ponto do mundo todo ter pólvora de mentalidade bélica, né, com sentido apenas para a guerra. É claro que do jeito que era se usado e era composto, né, hoje há muita tecnologia envolvida, outras reações químicas, e a pólvora somente usada em armas de pequeno porte ainda, né? Revólveres, pistolas, rifles, fuzis. Alguns materiais bélicos para canhões já modificaram a sua química. E a principal ideia, que era de medicina, ficou para trás, né? Não foi usada em nada. A alquimia criou uma coisa que modificou a visão do mundo, mas não alterou para a medicina. Eu percebo que os grandes historiadores de guerra, principalmente guerras antigas, falaram que a guerra perdeu a graça devido a essa equipariedade que a pólvora desenvolveu para todo o exército, né? O guerreiro antigo ele tinha que ser um homem muito forte, um físico altamente treinável, resistente à dor, resistente a cansaço, resistente a longas caminhadas. Não havia conforto, tecnologia, comunicação acelerada, armamento leve, armadura leve, era tudo do jeito mais difícil. E um guerreiro com 30 anos era uma pessoa velha já era considerado um ancião. Como eu já disse em outros vídeos, na ideologia espartana, um cara com 30 a 35 anos ele poderia ser um general de guerra, que provavelmente desde os seus 9 anos de idade ele já participava de guerras.
E a pólvora, ela, em algum momento, ela foi um pouco roubada, né? Vamos dizer assim, a ideia mais direta, ela foi roubada da sua proporção original quando o Gengis Khan começou a invadir o mundo. E o Gengis Khan fazia o que? Ele pegava as coisas estrangeiras e colocava na sua composição de exército. Então ele pegou o elefante da Índia, né? Ele invadiu a Índia, nem sei se chamava Índia na época, mas na região que era a Índia, ele pegou o elefante e usou como um carro de guerra. Ele pegou da China a pólvora para fazer granadas artesanais para jogar nos inimigos. Então assim, a pólvora ela abriu caminhos, matou muita gente, e loucos que estiveram no comando fizeram muita atrocidade com ela também. E não é diferente dos dias de hoje. Há muitos países em guerra que, se não fosse a pólvora, eles não estariam em guerra. O poderio bélico que isso proporcionou para cada governante é assustador. Imagina um país que tem toda a sua composição, república e representação configurada seguindo uma constituição. O poderio bélico é muito grande. Agora imagina um país onde não tem uma constituição, não tem uma estrutura militar, é feito basicamente por mercenários e aventureiros, vamos dizer assim. A composição química é a mesma da parte da composição bélica. É muito alto, muito forte. A indústria bélica é um dos maiores rendimentos do segmento de dinheiro do mundo. Acho que só perde para petróleo, né? E comida, dependendo de algum lugar. A pólvora, ela ajuda em muitas coisas também. Por exemplo, pedreiras, por exemplo, alguns tipos de construções, alguns tipos de usinagem, alguns tipos de reparo em navios, principalmente no fundo do mar. Sim, tem pólvora que pega fogo embaixo da água. Mas enfim, uma criação que era para a vida não foi bem direcionada para isso. E o ser humano às vezes tem esse dom de inverter aí as coisas e tirar a sua real função do que ele queria ter feito, né? Existem vários exemplos aí de coisas que eram para fazer uma coisa e foram criadas e desenvolvidas para outras. Eu acho que a pólvora é o melhor exemplo de todas. Em uma composição simples de sal, carvão e enxofre, a reação química dela consegue fazer desde uma explosão a uma exaustão, né, ao ponto de ser fumaça, assim. É claro que em grandes proporções de força, de assimetria, de quantidade, isso geram coisas maiores, né? Mas a pólvora, de todo o mal, hoje ela é uma coisa antiga e obsoleta para alguns tipos de tecnologia. Vou dar o exemplo do explosivo plástico, né, o C4. Não vou saber dizer direito a composição dele, mas eu sei que uma pequena massa, mínima que seja, ela é acionada não por calor ou fricção, ela é acionada por carga elétrica. E a explosão é muito forte, muito maior. E espero que o que eu vou falar não seja uma ideia para louco, e se Deus quiser não vai ser. Imagine se criassem armas com propulsão não de pólvora, como já foi feito, mas sim de C4. Acho que já tentaram, mas não deu certo. Ainda bem. Ainda bem.
Eu acho que nós temos que ter criações para coisas boas e para aumentar a nossa vida. Tirar já tem muita coisa suficiente para tirar. Eu acho que essa é a principal ou mínima visão que eu posso dar da pólvora, né? Pelo seu tamanho, pela sua importância e pelo tamanho da proporção de equiparação e igualdade aos homens, né? Dizem que quando criaram as armas de punho, que as armas começaram a ser mais portáteis, Smith-Wesson igualou os homens, né? Ele criou a melhor arma do mundo, o revólver lá do faroeste, de ação simples. Ação simples é quando você engatilha a arma e tem que apertar para disparar. Então ela não é igual às armas de hoje, que é uma ação contínua, que você aperta e dispara. Ela tinha que acionar e disparar, acionar e disparar, disparar. Ela acionava a parte de cima dela e o gatilho disparava a parte de cima, desacionava, fazendo com isso o disparo. A pólvora, ela mostrou que todos somos iguais desde que tenhamos condições de ser iguais. As condições é equiparar um ao outro. E se um governo desenvolver um tipo de armamento a qual o outro não tem, com certeza alguém vai vender a ideia para esse outro e se equiparar. Eu acho que isso é do ser humano, essa maldade nas coisas são trabalhadas, são desenvolvidas da imaginação e elas conseguem chegar mais longe sem um limite pré-estabelecido, simplesmente pela ganância e pelo poder. Esse é o ser humano. Vida longa a todos, força e honra. Os